A paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de deixar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos. Uma palavra poderosa, uma palavra de edificação, uma palavra que venha ao encontro dos irmãos, ao meu encontro, para edificar, para transformar, para encher a nossa vida de graça, de poder e de unção. Que você venha receber a palavra do Senhor. Uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra digna de toda aceitação. Que você venha ser abençoado com essa ministração, com essa palavra, em nome de Jesus. Primeiramente, segue o nosso canal Espada Viva, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Deixa seu like, compartilhe, envie essa mensagem, essa palavra a todos aqueles que necessitam de uma palavra de Deus para edificação, para libertação, para orientação, para que Deus venha abençoar não só você, mas também aqueles que você também conhece, que necessita da palavra do Senhor. Amém? É uma palavra conhecida, um texto muito conhecido, onde a gente vamos extrair muitas coisas boas para a nossa vida, para a nossa edificação, para que Deus venha iluminar a nossa vida. Amém? Que está escrito no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 22, 23 e depois o número 35 a seguir. Está escrito assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogou-me muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponha-lhe as mãos para que sare e viva. No versículo 35 fala: E estando ele ainda falando, chegara algum dos principais da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou que expressamente a ninguém a soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém, irmãos? Aqui a gente vê uma passagem muito poderosa, onde que Jesus opera um milagre, uma ressurreição linda, maravilhosa na vida desta menina, né? Que veio a trazer a vida, né? A casa deste homem, Jairo. Quem era Jairo? Aqui no versículo de número 22 fala que Jairo era um dos principais na sinagoga. Jairo era um homem importante no meio da sociedade, era um homem influente, era um homem que tinha uma posição dentro ali do judaísmo, dentro da sinagoga, como se fosse um pastor. Ele era um homem influente, um homem que tinha o conhecimento da lei, um doutor da lei, era um homem também religioso, um homem que tinha a lei, os princípios da lei ali na vida dele, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma experiência com Jesus. Ele não tinha uma experiência viva, eficaz com Cristo. Quando Jesus estava ali, operando sinais e maravilhas, Jairo chega perto dele, Jairo prostra-se diante dele. Mas por quê? Porque Jairo, quando ele estava ali na sua posição, na sua meta ali de posição de príncipe da sinagoga, ele não se prostrou diante de Jesus, ele só ouviu falar de Jesus. Muitas das vezes é assim, né? As coisas, quando vêm apertar na nossa vida, é aí que a gente procura Jesus. Só quando as coisas pioraram, o problema chegou na vida de Jairo, que Jairo começou a largar a posição, a religiosidade, a sua crença, os seus dogmas, as suas tradições, e foi buscar a Jesus. Muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida.
Só quando o bicho pega, só quando as coisas apertam, quando o negócio estreita, quando estamos no vale, quando estamos aí, passando no deserto, de mal a pior, é que vamos buscar a Jesus. Porque enquanto estamos bem, tudo é favorável, quando o dinheiro está no bolso, quando as coisas estão bem, quando está tudo ok, favorável, a gente esquece de Jesus. A gente não quer saber de Jesus. A gente não quer saber de prostrar a Jesus. Aí a morte veio até a casa de Jairo. Aí ele quis saber de Jesus. Então, um dos ensinamentos, das aplicações que a gente aprende aqui nesse versículo é: não deixe o problema chegar para você buscar a Jesus em primeiro lugar. Busca Jesus quando você estiver bem também. Quando você estiver firme, quando você estiver alegre, quando você estiver na bonança, busca Jesus, não espera o problema chegar. O problema chegou na vida de Jairo. A situação chegou na vida de Jairo de morte, uma situação irreversível, que ele teve que largar sua capa de religiosidade, de dogmas, de posição, de influência, e teve que reconhecer que somente Jesus poderia ajudar a vida dele. E ali ele foi buscar a Jesus e prostrou-se diante de Jesus. A Bíblia nos fala que ele rogou e ele contou para Jesus que a minha filha está moribunda, está à morte, vem comigo e põe a mão nela para que ela viva e sare. Jairo abriu o coração para Jesus. Jairo abriu a situação que estava incomodando a Jairo. A vida dele estava totalmente machucada, ferida pela situação, e ele abriu o coração. Muitas das vezes a gente tem que chegar diante de Deus, rogar a Deus, expor a Deus qual é a nossa dificuldade, qual é o problema, qual é o seu problema, qual é a morte que está dentro da sua casa, qual é a morte que está rondando a sua vida, qual é a morte que está rondando aí a sua igreja, qual é a morte que está aí rondando a sua vida, a sua casa, que está tirando a sua paz, que está tirando a sua vida, que está tirando a sua alegria. Qual é o seu problema? E Jairo falou que era a morte que estava querendo levar a filha dele. Qual é o problema da sua vida? É as drogas? É a prostituição? É o adultério? É a falta de dinheiro? É uma enfermidade? É perturbação? É uma separação conjugal? É brigas constantes? É seu filho na droga? Seu marido na cachaça? A sua mulher que fala demais, uma fofoqueira? Qual é a situação? Fala para ele. Fala para Jesus, roga para Jesus, fala para Jesus qual é o problema. Tem que ser com o coração sincero, tem que ser com o coração aberto, tem que falar o que tem que acontecer mesmo, sabe? Tem que abrir o coração. E não é só levar problema, é falar para Jesus também: Jesus, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, eu sou um pobre, eu sou pecador, eu peco nessa área, eu tenho vícios ainda, eu tenho coisas ocultas na minha vida, o meu pecado de adultério, o meu pecado de mentira, o meu pecado de desonestidade, eu sou desonesto nisso, eu me engano nisso, eu tenho várias mulheres lá fora, eu não consigo viver sem cobiçar, eu estou em fornicação, eu estou em vícios, eu estou em engano. É falar para Jesus o seu problema, a sua morte, sabe? É isso que Deus quer, uma oração sincera, que você venha levar a Ele o seu problema, a sua morte. Qual é a sua morte? Qual é o que você está passando e está tirando a sua paz? O que está separando você de Deus? O que está impedindo você de Deus? Então chega perto de Deus, prostra-se diante dele e roga-lhe, fala-lhe o que está te atrapalhando. Não somente os seus problemas da sua vida particular, não somente os seus problemas da sua vida financeira, não só os seus problemas particulares com seu filho, com a sua esposa, no seu casamento, mas também a sua vida particular com Deus, os seus pecados, os seus erros, aquilo que te faz afastar de Deus, aquilo que te faz você ficar aí prostrado diante do seu inimigo, em vez de você estar prostrado diante de Jesus e confessando para Ele os seus erros, os seus pecados. Então seja fiel, prostre-se diante de Deus e fale com Deus. E Jairo falou para Jesus aquilo que ele tanto estava almejando, que era que sua filha vivesse, que ele fosse até a casa dele. E Jesus foi. E quando ele foi uma multidão e Jairo junto. Só que no meio do caminho,
aconteceu algo inusitado, que Jesus parou para abençoar uma pessoa, abençoar uma mulher que já tinha 12 anos com fluxo de sangue. E quando ela estava ali, e Jesus, no meio daquela multidão, essa mulher chegou, tocou em Jesus, e Jesus falou, quem me tocou? E os discípulos falaram, tanta gente te aperta, o Senhor pergunta quem te tocou, e Jesus falou assim, não, saiu de mim poder, alguém me tocou diferenciado. E essa mulher vai e fala que foi ela, conta toda a verdade, fala que a situação que ela estava, que ela já tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que ela já estava perecendo, já tinha perdido tudo. E Jesus opera um milagre extraordinário na vida dela e Jairo viu tudo aquilo acontecer diante dos seus olhos. E Jairo viu acontecer um milagre extraordinário na vida daquela mulher. E Jesus despede daquela mulher e aquela mulher sai livre, sai liberta, sai curada, sai transformada e Jairo vê. E quando Jairo vai indo com Jesus e Jesus com Jairo, os seus amigos chegam para ele e falam, não enfada mais o mestre porque a sua filha veio a óbito, morreu. Mas por que que Jesus permitiu, por que que Jesus parou ali para operar o milagre na vida daquela mulher e não foi depressa com Jairo? E não foi socorrer a Jairo, e não foi socorrer a filha de Jairo, porque Jairo era um homem que ele só via falar de Jesus. Era um homem que era numa posição de religioso, ele não tinha experiência, ele não tinha uma vida com Deus, ele só ouviu falar que Jesus era um profeta, que era o Cristo, que ressuscitava mortos, curava, libertava, expulsava demônios, mas ele não tinha visto aquilo acontecer. E Jesus permite que Jairo veja acontecer um milagre extraordinário diante dele, nas vistas dele, para que viesse a gerar fé no coração de Jairo, para que Jairo viesse ter uma intimidade com Jesus, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus operar curas e transformação, porque Jesus sabia que essa má notícia que os amigos dele iriam trazer. Então Jesus permitiu que Jairo vivenciasse aquele milagre acontecer na vida daquela mulher, diante dos olhos dele, para que Jairo venha ter fé, esperança, porque Jesus sabia que a morte iria vir falar com Jairo através dos amigos dele. E eu entendo muitas das vezes, irmão, que a gente aprende muito nessa aplicação, que Jairo viu, sabe, aquela mulher ser curada, Jairo viu aquela mulher ser transformada a vida dela, sabe? E muitas das vezes assim a gente se pega se perguntando, eu já vi muito isso acontecer, já aconteceu isso comigo também, e creio que muitas das vezes com os irmãos a gente vê acontecer na vida dos outros e com nós não. A gente vê o filho do fulano ser liberto e o seu não. Você vê o casamento do outro se transformando e o seu não. Você vê a porta da outra ser aberta e você não. Você está ali parado, esperando. Como Jairo estava esperando e vendo aquela mulher ser curada, ser liberta, e ele esperando com a situação na vida dele gravíssima e vendo que Jesus estava ali operando na vida daquela mulher, mas a sua estava ali, não espera. E você vê muitas das vezes isso, por que acontece na vida dele e na minha não? Por que acontece na vida dela e na minha não? É isso que Jesus está fazendo. Jesus permitiu que isso acontecesse, um milagre acontecesse na vida daquela mulher, para que viesse a gerar fé, porque um milagre maior na vida de Jairo ia acontecer, mas Jairo ia passar por uma situação que ele ia ter que ter aquela visão, ia ter que ter aquela experiência, para que viesse obter um milagre extraordinário na vida dele. Então muitas das vezes acontece esses questionamentos na nossa vida, é Jesus trabalhando na nossa vida. Em vez da gente questionar, a gente tem que adorar. Em vez da gente questionar, a gente tem que exaltar. Em vez da gente questionar, a gente tem que estar alegre com a vitória, com a libertação da vida daquele outro irmão, daquela outra irmã. E Jairo não questionou, você não vê Jairo questionando e falando, Jesus, larga essa mulher daí e vem, porque a minha situação é mais grave do que a dela. Não, Jairo parou, prestou atenção, foi edificado, viu milagre, viu transformação na vida daquela mulher, sem reclamar, sem murmurar. E assim a gente tem que fazer, temos que ver coisas acontecer na vida dos outros, mas não é para ficar com inveja, nem ficar com raiva
pensar que Jesus esqueceu da gente, não. Jesus não esqueceu. Jesus deixa muitas das vezes a gente ver certas situações na vida de outras pessoas, não é para machucar, não é para menosprezar, é para edificar, falar no nosso coração que Ele tem poder, que Ele está na situação, que Ele está no controle, e que a mesma coisa que Ele fez na vida de um fulano, Ele também pode fazer na sua vida, e isso vai gerando fé, vai gerando poder e vai gerando cura. Você vai entender comigo por que Ele permitiu o Jairo ficar ali para ver a situação, o milagre na cura na vida daquela mulher, porque Jairo ia precisar dessa mesma fé para combater o inimigo que estava tentando tirar essa fé de Jairo, porque a Bíblia nos fala que com os amigos dele veio e falou para ele assim: não enfadas mais o mestre, porque a menina já morre. E Jesus, a Bíblia bem nos fala, irmão, aqui no versículo de número 36 fala: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava falando aqui para Jairo? Ele não estava falando só para Jairo, mas também estava falando para Satanás, que estava atrás desses amigos de Jairo, que veio trazer as más notícias. Sabe o que Jesus estava falando para Jairo? Estava falando para Jairo assim: Jairo, lembra ali da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, você lembra do milagre extraordinário que foi feito na vida dela? Então, Jairo, não temas, crê somente. Por isso que Jesus permitiu Jairo ficar ali. Por isso Jairo estava ali vendo Jesus operar um sinal e maravilha na vida daquela mulher, porque Jesus sabia que Jairo tinha que ter experiência, Jairo tinha que ter fé, Jairo tinha que ver uma coisa acontecer extraordinária na vida dele, para ele saber que Jesus é todo poderoso. E isso aconteceu porque Jesus viu, e a Bíblia fala, e Jesus, tendo ouvido essas palavras que os homens vieram trazer, Jesus falou assim: ei Jairo, não tema, crê somente. Lembra daquela mulher? Lembra daquela mulher? E você vê aqui na Bíblia que Jairo não questiona hora nenhuma, ele falando assim para Jesus: ah, Jesus, agora não tem jeito mais, a menina morreu, acabou, a situação já era. Os amigos meus veio cá falar que agora acabou mesmo, a menina morreu mesmo, de verdade. Não tem jeito. Jesus estava falando para Jairo: não temas, crê somente. Lembra da mulher do fluxo de sangue logo ali atrás, do milagre, da operação de maravilhas que aconteceu na vida dela? Também vai acontecer na sua vida. Não temas, crê somente. E você vê que Jesus vai, com Jairo. E a Bíblia fala, irmão, que ele não permitiu que ninguém mais seguisse. É aqueles amigos que foram levar a má notícia. É a multidão ficou para trás, a não ser Pedro, Tiago e João, que foram com eles. E quando Jesus chegou lá, irmãos, na casa de Jairo, a Bíblia nos fala que estava um alvoroço, estava algo, uma situação assim de muito temor, de muito sofrimento, de muita dor. As pessoas que estavam ali eram pagas para chorar por uma situação de luto, de morte naquela época. E Jesus vai e fala assim: por que vocês chorais e alvoroçais? Irmãos, uma das coisas que eu aprendo aqui é que essas pessoas que estavam ali, chorando, essas pessoas que foram levar a má notícia, são pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não têm experiência com Deus. São pessoas que estavam ali na casa de Jairo só para levar má notícia, pessoas que só levam coisas para alvoroçar, para levar briga, inveja, contenda. E Jesus manda tirar essas pessoas, irmão, da casa. Jesus não quer que a gente ande com pessoas que não têm compromisso com Ele, pessoas que só têm inveja, pessoas que só levam má notícia, pessoas que só levam derrota, pessoas que só geram contenda, pessoas que só geram inveja, pessoas que só têm na nossa vida para vir nos atrapalhar, para levar fracasso, para levar derrota. Essas pessoas estavam ali na casa de Jairo, irmão, levando essa bagunça, Satanás estava ali junto com essas pessoas para levar a derrota, para levar o desânimo, para levar o espanto. E Jesus chegou e a primeira coisa que ele fez foi mandar sair daí. E a gente tem que mandar sair da nossa vida esse tipo de pessoas, alcoólatras, pessoas que só querem levar você para bebida, pessoas que só querem levar você para mentira, para prostituição, para gandaia, para engano, a fazer as coisas erradas, a se drogar, a se matar, a roubar, a destruir, a fazer todo tipo de coisa de errado, atrapalhando a sua vida, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando a sua vida com Deus, atrapalhando até a sua vida financeira. Tem certos tipos de pessoa que você não pode pôr na sua vida, não pode pôr na sua casa, porque eles são invejosos. Você não pode falar certos tipos de coisas para certos tipos de pessoas,
Porque na sua frente eles são pessoas que até agradam da sua conversa, mas depois ficam invejando, igual essas pessoas. Se as pessoas não tinham nenhum tipo de amor, de sentimento ou de consideração por Jairo, são pessoas pagas para chorar algo que eles não estão sentindo, são pessoas que estão fazendo algo forçado, amizades falsas. Então tira essas pessoas da sua vida, da sua casa. Jesus, a primeira coisa que tirou foi essas pessoas da vida dele. Pessoas que só levam você para a bebedice, para as drogas, só levam você para a prostituição, só levam você para as coisas que não convém, pessoas que não levam as pessoas para tudo aquilo que não presta. Então tire isso da sua vida, tira essas pessoas da sua casa, sabe? E Jesus tirando essas pessoas da casa dele, a Bíblia vem falar, irmão, que só entrou ali o pai, a mãe e Pedro, Tiago, João e Jesus. Sabe quem tem que estar dentro da sua casa? Jesus. Sabe quem tem que estar dentro da sua casa? O Espírito Santo. Sabe quem tem que estar dentro da sua casa? A honestidade. Sabe quem tem que estar dentro da sua casa? A santidade. Sabe quem tem que estar dentro da sua casa? O Evangelho. Sabe quem está dentro da sua casa? A oração. Sabe quem está dentro da sua vida? Só Jesus. Pessoas que têm compromisso com Deus, irmãos que têm compromisso com Deus, pessoas que te amam, pessoas que te elevam o seu ego, não para baixo, mas sim para cima, que vai te motivar, que vai estar contigo, que vai te levar por um caminho de paz, que vai orar com você, que vai caminhar com você, independente da situação, está contigo e não abra. São esse tipo de pessoa, tem que ter na sua vida, dentro da sua casa. É só Jesus e esse tipo de pessoas que tem que estar na sua vida, irmão. Pessoas que creem em milagre, pessoas que andam na mesma fé, pessoas que andam no mesmo propósito, pessoas que oram, pessoas que santificam, pessoas que pensam para frente, pessoas que pensam no céu, pessoas que pensam na verdade, que gostam da verdade, no caminho da verdade. Então é esse tipo de pessoas que tem que estar na nossa vida e dentro da nossa casa. O resto tem que ser banido, irmão. E não fica sentindo assim, condoendo se perdeu uma amizade, perdeu alguém e que Jesus mandou tirar. Não, arranca da sua vida, tira da sua vida, porque Jesus sabe por que está tirando e vai colocar outras pessoas que creem, que vão caminhar e vai suprir todas as suas necessidades dentro do seu coração e na sua vida espiritual e que vai te ajudar. E a Bíblia nos fala, irmão, que quando Jesus entra dentro da casa, Jesus opera um milagre, Jesus opera uma ressurreição na vida daquela criança. Mas eu quero te falar, o maior milagre não foi dentro, não somente na vida daquela criança de ressurreição, mas o maior milagre foi dentro da vida de Jairo, porque Jairo estava morto, Jairo estava na religiosidade, a mulher de Jairo também na religiosidade, a filha de Jairo, eles não tinham experiência com Deus, eles não eram crentes, eles não conheciam a verdade, eles não conheciam Jesus, a morte imperava dentro da casa de Jairo, as situações, as tradições, as coisas erradas, estava tudo dentro da casa de Jairo. Assim também é muito na vida das pessoas, que a morte, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a briga, a contenda, toda a falsidade, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim está na vida das pessoas, e as pessoas precisam desse poder de ressurreição, assim como aconteceu na vida de Jairo, irmão. Jesus operou um milagre de ressurreição, não foi somente na vida daquela criança, mas usou uma vida de ressurreição em toda a família de Jairo, em Jairo em si, na mulher de Jairo, na filha de Jairo, porque depois a Bíblia não fala como aconteceu, o que aconteceu no decorrer da caminhada de Jairo, mas eu, pela minha fé, pelo que eu creio, irmão, eu acredito que Jairo serviu a Jesus até no último dia da sua vida, porque foi um milagre extraordinário. Jesus fez um milagre no coração de Jairo, na vida de Jairo, na família de Jairo. Em toda a situação de Jairo, irmão, Jairo foi abençoado para a glória e honra do nome de Jesus. Jairo foi um homem que esteve completamente, irmão, viu um milagre extraordinário acontecer na casa dele. E todo aquele que crê, irmão, vai acontecer um milagre na vida dele. Para isso acontecer, temos que ter esses princípios na nossa vida. Temos que se dobrar diante de Deus. Temos que confessar como Jairo confessou. Temos que elevar a nossa fé, irmão, como Jairo elevou. Temos que tirar da nossa vida essas pessoas e as coisas erradas da nossa vida, da nossa casa, e deixar somente Jesus entrar, e pessoas boas que levam Jesus até a nossa casa, para que a ressurreição, o milagre, a transformação venha acontecer na minha e na sua vida.
Então que Deus venha abençoar a sua vida, irmão. Assim como aconteceu na vida de Jairo, essa ressurreição aconteceu na vida de Jairo, assim vem acontecer na sua vida também. Vem acontecer na minha vida, sabe? Que Jesus venha abençoar a sua vida, a sua casa, para a honra e a glória do nome dele. Deixa aí o seu like, a sua curtida. Manda aí, compartilha com os irmãos no YouTube, no Instagram, no Facebook. E deixa essa palavra aí de encontro naqueles que necessitam, irmão. Ajuda a compartilhar aí, a evangelizar, para que o reino de Deus venha a ser propagado em nome de Jesus, e que Deus te abençoe para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E siga a gente aí, Espada Viva Oficial, amém? Em nome de Jesus, amém e amém.